Olá, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Flamengo. Bora para as últimas notícias do Flamengo. Pessoal, com bastante novidade para vocês. Já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação. Bora pro vídeo. Uma semana, né, André, o Tite falou na coletiva a palavrinha-chave, confiança. E eu acho que a vitória, jogando da forma que jogou, pode devolver essa confiança a esses jogadores e o jogo contra o Bolívar ser muito diferente do que foram os outros jogos da Libertadores. O Flamengo voltou a jogar bem ontem. É um fato. Ontem o torcedor do Flamengo, e eu fui ao Maracanã, levar o meu filho para assistir Flamengo e Corinthians, então pude ver ali do estádio. Ontem o torcedor do Flamengo ficou contente, por quê? Porque o Flamengo jogou bem. Então eu acho que o Tite realmente foi obrigado a rever alguns conceitos. E ao rever esses conceitos, ele pode estar começando, quem sabe, a encontrar o time. Acho que o time do Flamengo é esse aí que jogou. Se o Arrascaeta estiver bem e jogando bem, ele entra no lugar do Lohan. Mas é muito bom você passar a saber que o Arrascaeta agora tem um substituto. O gol foi um passe bonito do Lohan, acho que entre as pernas do zagueiro. E eu consegui ter tranquilidade ali para cortar o zagueiro e dar de biquinho. A time foi muito boa pelo esse grande jogo. Como eu falo, muito feliz. Agora é descansar e focar no próximo jogo. Passadinha no clássico das multidões de ontem. Olha só, vitória do Flamengo, 2-0 sobre o Corinthians. O Flamengo que está lá na parte de cima da tabela, terceiro lugar, tem 11 pontos. Foi ultrapassado hoje pelo Atlético Paranaense e pelo Bahia. E o Corinthians que pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada se o Fluminense empatar amanhã com o São Paulo no Morumbi. Bom, ontem eu recebi várias mensagens flamenguistas, viu, gente? Pronto, o Mengão voltou. Agora é isso, não tem mais aquele jogo burocrático, aquele jogo espaçado e tal. Parece que... Bastou um jogo. Bastou um jogo. Bastou um jogo. Entendi. E a temperatura já foi lá em cima, Eugênio. Então, o que o jogo de ontem, com o pezinho no chão, serve de termômetro, de temperatura para os próximos jogos do Flamengo? Acho que o jogo de ontem é o jogo de ontem. A cada dia que passa, você tem que ir, ainda mais no Flamengo, com a cobrança que existe, pelo investimento, pelo tamanho de torcida, você tem que se reinventar. Então, o jogo de ontem era de enorme pressão. Não que o de quarta não seja, né? Pois é. Mesmo com a vitória de ontem. Mas o alívio vem ontem, já se nota. Por isso que o jogo de ontem serve para o próximo jogo. O resultado ruim Tira ontem. um pouco o peso das costas. Olha, eu não duvido que poderia ter causado mudanças no Flamengo. Se tivesse perdido o jogo ontem. Pelo que a gente conhece do dia a dia do clube. E ter vencido com uma atuação convincente, né? Com um menino aparecendo bem, né? O Lohan, aos poucos, vai ganhando um pouco mais de casca, de malandragem para jogar no time principal. Ontem deu assistência, fez gol e tal, chamando muita atenção. E isso traz esperança para a torcida, né? Mas não tenha dúvida. E no jogo de quarta-feira com o Bolívar, se as coisas não correrem da mesma maneira, vai voltar toda a cobrança de novo. E a gente sabe que não houve ontem nenhuma revolução no time do Flamengo. Não houve revolução alguma. Houve o comportamental? O time adversário que, para mim, errou na estratégia. Primeiro, é um time inferior mesmo. Sim. Eu acho que o Antônio Oliveira, ele erra quando ele abre mão de um centroavante para ir com mais um zagueiro no jogo de ontem. Já no primeiro tempo, esse centroavante poderia ter feito a diferença a favor do Palmeiras. E aí, quando coloca do Corinthians. Quando coloca em campo o Yuri Alberto no segundo tempo, as coisas melhoram um pouco. Mas aí acontece esse lance que define o jogo, né? Um erro de tomada de decisão do Kaká, que já estava acossado pelo Gerson. Não se livra da bola, acaba sendo desarmado pelo Lohan. E aí, com 2-0, acabou o jogo, né? Não havia mais chance do Corinthians se recuperar. Mas é um jogo que tem uma história. O próximo jogo vai ter outra história. E não dá para dizer que o Flamengo mudou da água para o vinho ontem. O Flamengo teve uma atuação melhor do que a média recente, mas cada jogo propõe uma situação diferente. William, eu tinha voltado do Chile, lá de Coquimbo, com uma sensação péssima
sobre o Flamengo. E assim, a gente volta no avião com torcedores e tal, conversando, e a sensação deles, obviamente, é ainda pior, né? Porque foi horrível, Ju. Eles sofrem, né? E eles ainda gastam uma grana para ir lá ver. Exatamente. Né? Então, assim, as sensações despertadas pelo Flamengo no meio da semana foram as piores possíveis. E estou de acordo com o Eugênio, não é que o Flamengo tenha feito uma grande mudança. Eu acho que o Flamengo executou melhor as ideias que são pensadas para esse time. Né? E o comportamento dos jogadores, por exemplo, o Pedro no jogo do Chile foi quase um fantasma dentro do campo. E a gente viu o que ele fez ontem, sabe? Recebendo bola e se livrando da marcação e abrindo espaço. O Pedro que a gente conhece. O Gerson fez um jogo muito melhor também, para falar num que vinha sendo muito criticado. Então, acho que o jogador... Mas passa muito por eles, porque assim, eles não tiveram tempo de treinar. Então, não. Se ajeitar. Não, agora jeito. é assim. Isso foi muito na conversa. Eu não acredito que de um dia para outro, assim, o Tite vai passar a ver futebol de um jeito totalmente diferente do que ele vê hoje. Eu não acredito mesmo. Eu acho que o Flamengo pode executar melhor o plano de jogo que ele tem. E ontem a gente viu um time mais nessa direção agora, para dar uma sequência, né? Porque, assim, Amazonas, Palestino, equipes muito inferiores. O Flamengo não conseguiu jogar minimamente perto do que se espera de um time desse nível. Ontem eu acho que pode ter sido o primeiro passo numa outra direção, mas você precisa dar o segundo passo para tirar essa nuvem, né? Porque a nuvem não foi embora ainda. Sim. Não é um jogo bom que vai fazer a nuvem se dissipar. Mas estou de acordo com o Eugênio de novo, assim, um resultado e uma atuação ruim ontem, somando as semanas que o Flamengo teve, poderia ter causado uma turbulência no ambiente que seria difícil. É que na última semana, né, André, o Tite falou na coletiva a palavrinha-chave, confiança. E eu acho que a vitória, jogando da forma que jogou, pode devolver essa confiança a esses jogadores e o jogo contra o Bolívar ser muito diferente do que foram os outros jogos da Libertadores. Talvez seja essa palavrinha, porque, de novo, o tempo de treinar, fazer ajuste é mínimo. A diferença entre o time do Flamengo e o do Corinthians é de 2-0 para cima. Para cima. Né? Então, assim, numa situação normal, o Flamengo jogando mais ou menos, o resultado é esse aí. O Corinthians teve uma chance ali com o Paulinho, boa defesa. Kaká, né? Que o Rossi defendeu. Talvez o jogo mudasse, o Flamengo passasse, se levasse um gol no início, o Flamengo passasse por um período ali de desequilíbrio, público grande no Maracanã, já pressionando, talvez as coisas andassem mal. Acho que o Flamengo terminaria colocando a sua superioridade em campo do mesmo jeito. Eu estava curioso para ver o comportamento dos jogadores. Então, quando você tem um time com o elenco que que o Flamengo tem, com a capacidade de colocar em campo 11 jogadores diferentes, mas com um nível de qualidade que é indiscutível. E a gente não vê isso em campo, como aconteceu no meio da semana passada pela Libertadores, tem um monte de coisa errada. Não é uma coisa errada só, é claro que não. Tem um monte de coisa errada acontecendo. As responsabilidades precisam ser compartilhadas, inclusive pelos jogadores. E aí, o jogo de ontem, eu concordo, era limítrofe. Eu não duvido que a diretoria do Flamengo tomasse uma decisão tresloucada se ontem o Flamengo tivesse perdido o jogo, por exemplo. Esses são os mesmos dirigentes que mandaram um treinador embora às 2h30 da manhã e não faz muito tempo. Sim. Na calada da noite, literalmente. Então, não duvido. Acho que seria uma insanidade, mas não duvido. Então, os jogadores sabem disso, eles vivem o ambiente, eles conhecem as pessoas, eles sabem o que está acontecendo. Então, a minha impressão é que o que houve de importante ontem no Maracanã foi os jogadores dizendo, para quem está prestando atenção, o que eles pensam sobre essa situação. Não foi um jogo brilhante, não foi um espetáculo, não. Mas o Flamengo colocou em campo contra um adversário inferior a sua capacidade técnica. E foi um resultado absolutamente normal. Não vinham sendo normais contra times até mais fracos que o Corinthians, na comparação direta. Então, acho que os jogadores deram uma resposta ontem. E com isso eu não estou querendo dizer, não estão contentes com a comissão técnica, então estão, vamos ver, daqui a pouco tiram esse cara, aí vem outro e a gente vê o que acontece. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, os jogadores sabem o que está acontecendo internamente. Eles conhecem esse ambiente. Todos eles deram uma resposta ontem no jogo contra o Corinthians, acredito que darão também na quarta-feira. Ô, prof, respira fundo para responder o que eu vou te perguntar. Responda com toda a verdade, por favor.
Olha para a lente da verdade. Isso. Antônio Oliveira ontem ficou incomodado com a pergunta sobre briga contra o rebaixamento. Tá? Ficou incomodado mesmo com a pergunta. Eu te pergunto, vamos lá. Repito, que já falei hoje no programa, o Corinthians hoje é o 16º, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Se o Fluminense empatar amanhã com o São Paulo, o Fluminense vai a 6 e o Corinthians entrará na zona do rebaixamento. Corinthians com 5 jogos até. Te parece que essa é a briga do Corinthians? Jogando esse futebol, não tenho dúvida. Agora, acho que não vai jogar esse futebol. O Antônio Oliveira é um técnico suficientemente inteligente para não repetir os erros de estratégia de ontem. O Corinthians vai ter algumas oportunidades, principalmente nos jogos em casa, se supera. Ontem estava muito desfalcado também, desfalcado menos de nomes, mas de setores. Quando não joga o Ranieri, esse elenco não tem um outro primeiro volante confiável. E aí você induz o técnico a ter ideias como aquela de abrir mão do centroavante para jogar com 3 zagueiros. O induz também a se perder no tempo, né? Ele perdeu não só na escalação inicial, mas no timing. Quando ele mexe, a vaca já estava praticamente indo para o brejo. Então, eu não acredito que tudo isso se repita ao longo de todas as rodadas. Mas esse time precisa de mais consistência, precisa de mais padrão, precisa de mais tranquilidade. A gente falou da intranquilidade do Flamengo. O Corinthians também tem essa intranquilidade. Em relação ao Flamengo, eu quero ver o Flamengo enfrentar outros adversários que não sejam o Corinthians, como eu queria ver o Corinthians enfrentar alguns adversários que não fossem o Fluminense. Porque se um jogo só salvasse o seu ano, o Corinthians já teria o ano salvo. Aí você vai dizer assim, não, mas times como o Amazonas são tecnicamente inferiores que o Corinthians. Palestino também. De fato são, ou o Palestino. Mas eu digo o Amazonas porque, principalmente o Amazonas, ele se plantou muito melhor para um jogo no Maracanã do que o Corinthians. Isso oferece maior dificuldade. Eu não estou falando nome a nome, estou falando da postura que faltou ao Corinthians. O Corinthians precisa de mais combatividade. Quando você vê a compactação ali, a dificuldade oferece maior resistência, né, Léo? Mesmo tendo menos repertório, menos armas, ofereceu uma maior resistência do que o Corinthians ofereceu ontem. O Corinthians ontem praticamente não compete no jogo. O jogo começa, o Corinthians tem um lance com o Paulinho, depois tem uma outra oportunidade de empatar o jogo ali com o Kaká, na altura em que aí o Antônio Oliveira já tinha feito a mexida, para o time melhorar pouca coisa. A grande questão não é nem essa derrota para o Flamengo no Maracanã, que, como lembrou o André, é normal. Um 0-2 Flamengo e Corinthians no Maracanã é normalíssimo. É como a coisa se desenvolveu. Claro. E se desenvolveu muito mal. Houve quem cornetasse o goleiro Carlos Miguel, ele mesmo assumiu a falha. Não, falhou, ok. Não um frango, mas falhou. Falha. Não frango, uma falha. Mas antes dessa falha, podia estar 2-0. E depois também podia estar mais também. Os jogos anteriores que ele sustenta o Corinthians no jogo. O que esse rapaz trabalha não está escrito. Impressionante. Esse é um sinal que pouca gente tem prestado atenção, eu acho. Porque o assunto era, o Cássio vai sair do gol ou não? Ele merece ser colocado no banco ou não? Ah, mas o Carlos Miguel, ele está jogando bem, merece a oportunidade. E aí, eu acho que as pessoas ficam mais presas ao... E aí, valeu a pena ou não? O Carlos Miguel está dando do recado ou você quer que o Cássio volte? Sem perceber que a quantidade de trabalho do Carlos Miguel é um indício dos problemas que o Corinthians tem. Exatamente, perfeito. Um indício claríssimo. Perfeito. Ele está vendo os jogos, ele está no banco de reservas, mas eu não sei se ele esperava trabalhar tanto. E até agora ele vem sendo quase que impecável. Ele teve esse momento no jogo contra o Flamengo. Fora isso, ele carregou o Corinthians em diversos jogos. Então, assim, a preocupação tem que aumentar. Sim. Um goleiro competente, que está em boa fase e trabalha como um maluco no gol, o time tem muitos problemas. Assim como tem defeitos demais. Muito da exposição do Cássio também tem a ver com isso. Claro, né? Quanto mais tempo você ficar lá na savana, limite, maior né? a chance do leão vir te comer. Exatamente, exatamente. Bom, 2-0 para o Flamengo. Eu queria falar um negócio para vocês. Não me surpreende eu ter lido comentários aqui, agora há pouco, de torcedores do Flamengo dizendo o seguinte: o Flamengo agora decolou, hein? Agora vai.
Agora o Flamengo vai chegar. Elogios ao Lohan, merecidos e tal. Mas não me surpreende o fato de até ontem, 3h59 da tarde, estar tudo errado e hoje a coisa é vista de uma outra maneira. Está tudo começando a dar certo. O Tite achou o time. O Tite encaixou o time. Assim é o futebol. E assim é o Flamengo. É 8 ou 80. O que hoje está legal, se na quarta-feira tomar uma cacetada do Bolívar, ou não vencer o Bolívar, vai voltar todo o discurso. Tem que mandar o Tite embora, o Tite não dá certo no Flamengo, o Tite não deu química no Flamengo, empatite, tem que mandar embora, aquela coisa toda. Então é 8 ou 80. Assim é o torcedor de futebol e o torcedor do Flamengo mais ainda. Por quê? Porque as coisas no Flamengo ganham uma dimensão muito maior. O Flamengo tem muito mais gente, o Flamengo tem muito mais torcida, o Flamengo tem muito mais gente torcendo contra. Então, tudo no Flamengo ganha uma proporção absurda. Minha gente, calma. O Flamengo voltou a jogar bem ontem. É um fato. Ontem, o torcedor do Flamengo, e eu fui ao Maracanã levar o meu filho para assistir Flamengo e Corinthians, então pude ver ali do estádio. Ontem, o torcedor do Flamengo ficou contente, por quê? Porque o Flamengo jogou bem. Porque o Flamengo já tinha conseguido outros resultados em que ele venceu, mas não jogou bem. Exemplo, o jogo contra o Amazonas. Flamengo contra uma equipe bem limitada. Não jogou bem, mas venceu por 1-0. Então a torcida ficou chateada. A torcida quer isso. A torcida quer vitória e um bom futebol. Um bom jogo. E o Flamengo apresentou ontem esse bom jogo. O grande desafio agora do Tite é manter isso. Porque sabem qual é a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo, que são os dois times que mais têm conquistado títulos nos últimos anos no futebol da América do Sul? O Palmeiras, mesmo perdendo, e o Palmeiras não está num bom momento no Campeonato Brasileiro, mas no meio de semana meteu 5-0 lá no Liverpool do Uruguai, o Palmeiras, mesmo quando não está bem, ele mantém um nível de atuação, de competição, de regularidade. E o Flamengo, bem antes do Tite, com todos os treinadores que passaram entre Tite e Jorge Jesus, com todos eles, o Flamengo teve momentos em que jogou muito bem, encantou, e teve momentos que não jogou nada, que caiu muito de produção. Então, o grande desafio é manter este padrão, manter esta regularidade. O Tite vai conseguir isso? Vamos aguardar. Ele já promoveu algumas alterações no time que agradaram, que encaixaram, e o Flamengo, de fato, fez um grande jogo contra o Corinthians. Não é que o Corinthians não jogou bem, não. O Corinthians não conseguiu jogar. Muito ajudado também pela forma como o Antônio Oliveira colocou o time do Corinthians em campo. Mas o Corinthians não conseguiu jogar. Eu estava lá no Maracanã e eu vi. O Corinthians não conseguia trocar 2, 3 passes durante a maior parte do jogo. O Flamengo dominou inteiramente a partida. Em alguns momentos raros, como numa cabeçada no início do jogo que o Rossi espalmou, e no lance que o Kaká, zagueiro, depois de uma pressão do Corinthians no início do segundo tempo, chutou na pequena área e o Rossi fez outra grande defesa. Aliás, o Rossi foi um grande destaque do jogo também. O Corinthians não conseguiu jogar. O grande desafio do Flamengo é esse. Vai manter isso? Aí é que está. Depende do Tite. Depende dos jogadores.
E a atuação de hoje deu para ter uma certa esperança, porque houve uma série de mudanças que o Tite fez. Enfim, o Tite, como diria a minha avó, chegou a bunda seringa. Ele pode contar para quem ele quiser que ele jogou com 4-3-3 de pontinhas, mas ele hoje não jogou de 4-3-3 de pontinha. Ele hoje jogou com 4 jogadores no meio-campo. O Gerson caía às vezes pela direita? Claro, isso aí não tem problema nenhum. O Everton Ribeiro com o Dorival Júnior também, eventualmente, caía mais pela direita. Mas o fato é que o Flamengo tinha 4 jogadores no meio-campo. E entre eles, a melhor notícia da noite para mim, o garoto Lohan, que, enfim, acreditem, enfim, e só agora foi escalado na sua verdadeira posição, que é a do Georgiano de Arrascaeta. É ali que o Lohan se destaca. Foi ali que ele fez o nome jogando na base do Flamengo. Mas sempre que ele entrava nos profissionais, o que acontecia? Ou o colocavam de pontinha ou até de centroavante. Na real, na posição dele, que foi a que ele jogou nesta tarde e noite, nunca. Pois bem, hoje ele finalmente jogou na dele e foi, para mim, o grande destaque da partida. Acho que o Flamengo praticamente todo jogou bem, não dá para fazer grandes críticas. Estou vendo aqui pelo chat que já tem gente sentando a porrada no Gabriel, coitado do Gabriel, cara, mal tocou na bola. Mas, enfim, o fato é que hoje foi uma daquelas atuações que faz o rubro-negro dormir feliz. Nós vimos um time com muita vontade, um time pressionando a saída de bola do adversário. Quantas vezes eu comentei aqui com vocês que o Flamengo só consegue jogar bem pressionando a saída de bola do adversário. Sempre que o Flamengo recua a linha de marcação, o que eles chamam de bloco médio, o Flamengo se estrepa. Quando o Flamengo avança o seu time todo no campo do adversário, inclusive a sua linha de zagueiro jogando na linha de meio campo, o Flamengo consegue ser compacto, o Flamengo consegue ser efetivo. Aliás, efetivo não é uma boa palavra para classificar o primeiro tempo, porque o Flamengo tem inúmeras possibilidades de gol, inúmeras, e realmente não conseguiu concluir mais do que uma. É verdade que o Carlos Miguel fez pelo menos 4 defesas espetaculares no primeiro tempo. É verdade também que uma bola do Ayrton Lucas foi na trave. Tudo isso é verdade. Mas o Flamengo tem que ter um jeito de conseguir transformar todas as situações que cria, todas, não é o caso, mas algumas das situações que cria em gol. Porque, no final das contas, o Flamengo ganhou o primeiro tempo de 1-0. No segundo tempo, o Corinthians, com algumas mexidas do Antônio Oliveira, começou a se engraçar, e graças a São Judas Tadeu, exatamente nesse momento que o Corinthians se engraçava, foi que o Lohan roubou uma bola do zagueiro Kaká, tocou para o Gerson, entrou dentro da área, absolutamente livre, recebeu e fez o segundo gol, o gol que aí sim matou a partida. Enfim, temos muitas coisas para conversar, inclusive sobre essa armação tática, inclusive sobre o De La Cruz jogando de segundo volante, que foi outra coisa que o Tite teve que recuar, porque o Tite, sempre que o De La Cruz jogava, quando o Arrascaeta não estava em campo, ele ia para a posição do Arrascaeta. Enfim, eu acho que toda a pressão, todo o clima que estava se criando já, o Flamengo nos últimos 6 jogos tinha ganho 1 só. Então, eu acho que o Tite realmente foi obrigado a rever alguns conceitos. E ao rever esses conceitos, ele pode estar começando, quem sabe, a encontrar o time. Acho que o time do Flamengo é esse aí que jogou. Se o Arrascaeta estiver bem e jogando bem, ele entra no lugar do Lohan. Mas é muito bom você passar a saber que o de Arrascaeta agora tem um substituto. Claro, o menino tem que fazer mais partidas ainda nessa posição, jogando bem como hoje, para que possa se firmar. É possível até que, por ser um garoto, um jovem de 17 anos, ele ainda alterne, ele ainda, como qualquer jovem, o Hendrick oscilou um bocado no Palmeiras até se firmar com o Abel. Agora estamos vendo o Estevão também começando a aparecer, mas também vai oscilar. Garoto oscila, mas você tem que prestar atenção no potencial que está lá. E o potencial do Lohan é muito grande. O potencial do Lohan é espetacular. Eu só espero que não o vendam na janela do meio do ano, né? Tudo bem que ele só pode ir embora quando fizer 18 anos, mas não vai demorar muito para ele fazer 18 anos. Então, o Lohan é o tipo da joia que o Flamengo tem que ficar com ele pelo menos uma temporada inteira. Vende na janela do final do ano que vem. E explora o talento desse garoto, explora o potencial que esse garoto tem. O Arrascaeta, a gente está vendo que, embora não seja tão velho, tem apenas 28 anos, mas o lado físico dele está sempre deixando a desejar. O Arrascaeta não consegue mais ter uma sequência de jogos
bem fisicamente. Então, se o Flamengo vender o Lohan, o Flamengo vai estar cometendo um crime de lesa futebol com o seu próprio departamento. Vamos ver o que vem aí pela frente. Sempre do departamento de futebol do Flamengo eu espero qualquer besteira, mas eu espero que dessa vez, pelo menos, o Lohan consiga ser um jogador que faça pelo menos uma temporada inteira no Flamengo. Pelo menos o ano que vem inteiro, né? Seria sensacional. Tem um potencial espetacular. Certeza, muito feliz por fazer o gol hoje, amanhã é Dia das Mães. Primeira, né, Dia das Mães da Fernanda. Mandar um beijo para ela, mandar um beijo para minha mãe também, Maria Cristina. E a gente tá na expectativa aí do nascimento das nossas filhas, das nossas princesas. E muito feliz por esse gol e dedico a elas, claro. Feliz pela vitória, pelo gol também. Reencontrar esse caminho, né, da vitória é importante. Como eu falei, é o trabalho que vai fazer a gente superar cada momento difícil. E hoje, graças a Deus, conseguimos fazer uma boa atuação desde o primeiro minuto, desde o primeiro tempo. E muito bom ali, o gol foi um passe bonito do Lohan, acho que entre as pernas do zagueiro. E eu consegui ter tranquilidade ali para cortar o zagueiro e dar de biquinho. Mas o mais importante é a vitória e o desempenho que a gente fez hoje aqui contra o Corinthians. A foi muito boa pelo esse grande jogo. Como eu falo, muito feliz. Agora é descansar e focar no próximo jogo. Esse gol foi para minha mãe, né? Já que amanhã é Dia das Mães. Mãe, te amo. Minha mãe é muito importante, né? Ela que me fez, me criou desde pequeno e eu amo ela. De arrepiar. Joga muito aí. Menor é bom, cara. Menor é bom, claro. Boa, menor. Joga muito? É isso. Bora. Pra cima, amor. Obrigado, monstro. Um abraço nas mães. Ele é de coração. Ele é de respeito para quem está perto de vocês nos momentos mais difíceis. Que é a esposa, que é a mãe, que é a que dá o apoio, que na hora que a gente sente fragilizado, ela está ali para nos dar. Tenho um abraço com o meu respeito de coração. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que belo presente! Isso foi tudo, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e aguarde o próximo vídeo. Fui!